Vai passar, tudo coisa da sua cabeça. Mas você tem tudo, por que você tá sentindo isso? Na minha opinião, você só tá querendo chamar atenção. Mas isso não é drama, não? Eu acho que é frescura. Na minha opinião, você tá sendo fraco. Oi, de novo, sou eu. E eu tô aqui pra falar basicamente sobre depressão e solidão, aproveitando que a gente tá no Setembro Amarelo. Pra começar esse vídeo, eu acho bom já começar explicando o que é a depressão. Ela é caracterizada como um distúrbio mental e as principais causas, além da falta de produção de alguns hormônios e da desregularização deles, a gente tem problemas sociais e problemas psicológicos, como, por exemplo, solidão é uma das coisas que pode vir a causar a depressão, baixa autoestima também, problemas pessoais em geral, bullying é uma coisa que pode causar depressão, como você se enxerga no mundo, autoaceitação, e do meio social é muito como as pessoas te tratam ou como elas te enxergam, assim, tipo... se as pessoas costumam te diminuir, então automaticamente você também vai se diminuir, você tem essa impressão que você não presta, ou... Basicamente, comentários que vêm de fora, embora a gente tenha muito esse negócio de não importa o que os outros pensam de mim, bastante sim importa, principalmente o que as pessoas falam. A gente se importa com esse tipo de coisa, faz diferença na nossa vida. Mesmo que a gente não goste, faz diferença. Coisas que podem caracterizar a depressão. É bom lembrar que varia muito de pessoa para pessoa. Alteração de peso, tanto para perda quanto para ganha de peso. Tem gente que fica obesa mórbida, tem gente que vira anoréxica. Distúrbio de sono, que eu tinha isso inclusive, eu tinha insônia e sono excessivo ao mesmo tempo. Tipo, eu tinha muito sono, mas eu demorava 2 horas pra conseguir dormir. Você se culpa demais, então basicamente tudo que acontece ao seu redor, você bota a culpa em você mesmo. O quê? Mas eu queria deixar claro que tem um livro que fala sobre anorexia, se chama Patti Palito, e eu li, e é sobre uma garota anorexia e como ela venceu isso. Mas é um livro muito bom. Patti Palito é a recomendação. Muita dificuldade em concentração, criatividade é muito afetada, a habilidade para pensar é diminuída, então você pensa mais devagar ou você tem uma incapacidade, digamos assim, de pensar. Não necessariamente baixa autoestima, mas meio que é um pacote, assim. É comum as pessoas que têm depressão terem baixa autoestima. Não são todas, mas a maior parte sim. Se você começar a reparar que alguma dessas coisas está acontecendo com você, eu acho que esse ano ou ano passado a gente alcançou uma conquista de que agora a gente tem um número de prevenção ao suicídio de graça. Então você liga para esse número, que é o 188, Centro de Valorização da Vida. Eles atendem todos os dias, 24 horas por dia. Eles têm até um site que é www.cvv.org.br, mas você liga e você não paga nada. Outras coisas que compõem a depressão é a sensação frequente de tristeza, solidão, vazio, ansiedade. E basicamente, diferente do que muitas pessoas pensam, é sim uma doença. Ela é classificada como doença. Pesquisas mostraram que a depressão ela barra a produção de corticotrofina, cortisol, estrogênio, progesterona e T4. Isso faz com que você tenha essa sensação constante de tristeza. Os principais neurotransmissores que são afetados são a serotonina e a noradrenalina. Isso afeta por quê? Porque barra a comunicação de um neurônio para o outro. Então esses neurônios eles não conseguem se comunicar ou tem uma falha na comunicação. A depressão ela pode ser dada geneticamente e é que nem a diabetes, funciona dessa forma. Se os seus pais ou um deles tem depressão, você tem entre 25% e 50% de chance a mais que as outras pessoas de desenvolver depressão. E é uma doença crônica. Se você tem uma vez, você está mais suscetível a ter de novo do que as outras pessoas que não tiveram. E quanto mais vezes você tem depressão, mais você fica suscetível a ter de novo. Uma coisa importante se dizer não necessariamente aquela pessoa que ela sempre se isola ou que ela tá sempre trancada no quarto dela, ela tem depressão. Às vezes ela só gosta de ficar sozinha.
Parem de pensar que pessoas sozinhas são deprimidas. Às vezes pessoas deprimidas são sozinhas, mas pessoas sozinhas não necessariamente são deprimidas. Às vezes a pessoa só é antissocial. É sempre bom lembrar que a ansiedade não é a mesma coisa que depressão, embora a depressão possa ser uma consequência da ansiedade. E a ansiedade também pode ser um sintoma da depressão. Eu acho que atualmente, mesmo com todo o avanço que a gente já fez, ainda tem muita falta de conversa sobre isso. A gente não conversa sobre isso com as crianças. Inclusive, o suicídio infantil tá crescendo muito. E tanto por causa da internet por bullying e outras coisas, mas também porque a gente não informa as crianças sobre isso. Então elas não sabem identificar, elas não sabem o que elas estão sentindo, elas, se sentem perdidas. Elas precisam desse tipo de informação. É importante, a gente precisa falar sobre isso. Inclusive, se você perceber que alguém tá tendo um comportamento depressivo, ajuda essa pessoa, sabe? Não vira pra ela e fala, vai passar, porque isso não ajuda. Leva ela pra lugares legais, escuta o que ela fala, sabe? Tudo que ela tem a falar, em vez de você ficar fazendo um monte de comentário em cima disso, só escuta e presta atenção nos detalhes, porque isso é importante e faz diferença. Abraça a pessoa, dá carinho pra ela, elogia em qualquer oportunidade que você tiver, principalmente trabalhos e criações originais, e evita falar demais de umas coisas muito que seriam consideradas stalker, sabe? Não repara nas ações dela, não repara no corpo da pessoa. Assim, se você reparar, não faz comentários, que isso pode deixar a pessoa mais insegura ainda. Você pode piorar a situação da pessoa. Não guarda essas coisas só pra você. Compartilha, procura ajuda profissional. Você não vai estar sendo fraco, muito menos você vai estar sendo covarde. É uma coisa humana. Você precisa de ajuda. Para de mentir pra você mesmo. E se você tem depressão, evita ficar sozinho o tempo todo. Evita se trancar no quarto ou ficar o tempo todo em casa. Sabe? Sai com os amigos, sai de casa, nem se seja, sabe, uma volta no quarteirão. E o mais importante de tudo, evite pessoas sanguessugas, evite pessoas tóxicas ou indiferentes à sua situação. É sempre bom você procurar amigos que realmente se importam com você e que estão dispostos a te ajudar na sua vida em geral. Nos últimos anos, a taxa de suicídio no Brasil foi registrada com 11 mil pessoas suicidando por ano. E no mundo, cerca de 800 mil por ano. Cerca de 322 milhões de pessoas estão deprimidas no mundo nesse momento. Com certeza é mais, porque esse tipo de pesquisa não chega em todos os lugares e nem todo mundo é sincero. No Brasil são mais ou menos 2 milhões de pessoas. Inclusive, às vezes é melhor você não falar nada. A pessoa tá chorando, fica do lado dela, não pergunta o que aconteceu, não tenta confortar ela, sabe? Senta ali do lado dela e fica ali, sabe? Mostra que você tá ali pra escutar ela, que você tá ali pra ela, pra ajudar qualquer coisa. 4 em 5 pessoas que se suicidam são homens, muito por causa do sexismo e do machismo infiltrados na sociedade, que dizem que o homem não pode chorar ou não pode falar nem demonstrar seus sentimentos. Isso faz com que os homens guardem pra eles essa tristeza, até que uma hora eles ficam sobrecarregados e explodem. Antes de terminar o vídeo, eu queria ler um texto de uma publicação, que inclusive foi a Letícia que me mostrou, eu achei muito interessante, sobre a mentira que é o Setembro Amarelo. Em janeiro, João tinha toque, foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crise de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome de pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falavam que ele queria chamar a atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão, nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa! Como pode reclamar? Eles diziam. Em novembro, Pedro se matou, mas era tão jovem, era uma boa pessoa. Porém, tudo que Pedro queria era que os outros meses também fossem amarelos, que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolha nossa, e que nós precisamos de ajuda não só em setembro, mas em todos os outros meses.
Então, a partir de hoje, faço o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. Quem escreveu esse texto foi a Jaile Medeiros, inclusive eu vou deixar o Instagram dela aqui, e eu achei muito engraçado isso, eu achei muito legal, porque realmente as pessoas ficam o tempo todo diminuindo as outras, chamando de fracas, falando, mas você tem tudo. Sabe, diminuindo nosso sofrimento, falando, nossa, mas é tão ridículo você sentir isso. Ah, não, mas é coisa da sua cabeça. E aí quando chega Setembro Amarelo, tá todo mundo no Twitter fazendo post bonitinho sobre depressão, falando, ai, você é muito linda, não se diminua. É muita hipocrisia, as pessoas são extremamente hipócritas em setembro. É alarmante, assim, sabe? Chega a ser ridículo. Hashtag por nosso ano amarelo. Usem essa hashtag. Tá, mas bom, esse vídeo fica por aqui, então tchau.